Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora. Bora que tem muita pergunta pra gente responder, pessoal. Muita, muita. Aqui. Bom, então, bom dia a todo mundo. Estamos começando às 7h38 da manhã. Mas estamos começando firme. Então, hoje, quinta-feira, 27 de julho, 7h38 da manhã. E eu tenho aqui uma bateria de coisas para vocês, para a gente poder conversar ainda que faltou, né? Lembrando que perguntas, perguntas. What the coisa? Cara, sabe que quando você está acostumado numa língua, você troca, a coisa fica estranha, né? Tudo muda muito o nome. Pronto, achei. Ontem teve umas perguntas boas, né, pessoal? Hoje vamos ver se a gente acha alguma coisa assim, tá? Lembrando, se você quiser fazer uma pergunta imediatamente, né, é só no YouTube você ir lá e colocar o seu super chat, né? Porque no meio de tanta coisa é o que eu consigo ver e aí eu respondo para você ao vivo, né? Porque a gente só faz isso aqui ao vivo, né? Não faz sentido. É o meu card diário que eu tenho que fazer mais do que nunca. E então, superchat liberado. Meus moderadores, Bruninha Leitão já tá lá. Manda bala nas perguntas e a gente vai respondendo. Enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas do Instagram. Eric Zanoni, o que eu não posso deixar de comer em Booking? Eric, eu vou aumentar a sua pergunta, tá? Vou aumentar a sua pergunta e vou colocar o que você não deve deixar de comer em Booking e o que você não deveria comer no Booking, tá? Em primeiro lugar, se você falar de um Booking sério mesmo, e não da galera que quer comer, encher a cara de calorias simplesmente, a gente tem a gente tem umas convicções, assim, que simplesmente o Booking é você ir, colocar tudo que é caloria para dentro. Inclusive alguns atletas, eles te dão essa ideia quando eles colocam na mídia social deles, por exemplo, na fase que eles estão com uma dieta mais tranquila, né, eles colocam um monte de doce, bala, croquete, sorvete e coisas do gênero, né? Isso é uma das coisas que a gente precisa entender do Booking. O Booking é uma fase onde, na verdade, você não tem uma, uma dieta, nem que seja restritiva, né, a ponto de você não conseguir treinar, mas nem que seja exagerada a ponto de você se ferrar metabolicamente, né? Entenda o Booking como se fosse uma volta rápida. Eu estou com o meu carro para disputar o que é um campeonato de Fórmula 1 e eu preciso fazer uma classificação. Então eu vou fazer uma volta rápida. Se eu estiver devagar, eu não me classifico. Se eu estiver rápido, eu não faço as curvas e bato no primeiro obstáculo.
Pra gente é assim, eu quero competir, eu quero ganhar massa muscular. Tá, só que eu não posso ficar tão atento na qualidade física que não me permita consumir caloria, mas eu também não posso colocar tanta caloria que não me permita metabolizá-la de acordo e, preferencialmente, forme massa muscular. Entendido isso? Aí a gente vai para aquilo que a gente deve ou não deve fazer. O que você deve fazer? Né? O que são as coisas que são legais para você fazer? A primeira coisa que é legal você fazer é procurar suas calorias, carboidratos, que são carboidratos, são mais fibrosos, que têm uma velocidade de absorção também lenta. Por exemplo, quando a gente faz aquela análise de carboidrato simples e complexo, né, tem um erro muito comum que o pessoal fala que o arroz é um carboidrato simples. Não é, o arroz é um carboidrato complexo. O problema é que o arroz branco ele é absorvido muito rápido. Então, independente da complexidade, né, do carboidrato, o que é essa complexidade? É como que a glicose está organizada dentro daquele alimento. Quando a gente tem mais pedaços soltos de glicose, isso daí tende a fazer um alimento mais rapidamente absorvível. Mas quando a gente tem organizações de glicose, onde elas estão presas, onde você tem que ter um processo digestivo, onde você tem que ter um processo enzimático um pouco mais complexo, o que você começa a perceber é que você consegue consumir calorias em carboidratos, quantidades de carboidratos, e ao mesmo tempo você consegue, né, manter o seu equilíbrio glicêmico. Por isso que quando o nutricionista ele te prescreve carboidrato, você deve comer aquilo. Né? E eu acho que a ideia é essa também, né? É importante falar do Bunker. O que você deve fazer? É o que o seu nutricionista manda. O que você não deve fazer é aquilo que ele não te recomendou. Né? Se ele não te recomendou fazer um dia de super caloria, 15 mil calorias no dia, tem gente que faz isso, não faça. Não faça porque isso não vai dar bom. Tá? Agora, as coisas que você não deve fazer. Você não deve assumir como garantido que simplesmente a caloria ela vai dar certo e quanto mais você consumir, melhor. E você não pode assumir que ganhar peso sempre vai ser positivo. Não é assim que funciona. O peso é uma questão qualitativa, né? Ele tem que vir numa ótica qualitativa. Ele tem que ser um bom peso. Ele tem que ser um peso que ele represente fisicamente alguma coisa. E aí, o que começa a acontecer é que a gente tem uma necessidade, né, de no bulking, às vezes, ficar mais atento com o físico do que no próprio cutting. Né? Ah, estou fazendo uma dieta para secar. Bom, se você está em baixa caloria, né, o que é o sinal de alerta? É quando você começa a ter problema na realização do seu treino. Agora, se você está num excesso de caloria, né, o teu corpo, se entre aspas a dieta estragá-lo, estraga diferente. A falta de caloria o teu corpo vai estragar porque você perde capacidade física. Só que você devolveu, a resposta ela é aguda. O seu corpo ele melhora em questão de dias e semanas. Quando você está num processo de sobrecaloria, o que vai acontecer é um pouquinho diferente, porque você muda o funcionamento do seu corpo para conseguir trabalhar com aquele montante de caloria que você tá consumindo. Ó, tem um recado importante, uma questão importante aqui. O Bruno Scorn que ele está falando, saí do meu bulking agora, consegui subir 12 quilos com 10% de BF. Isso é qualidade, né? Você manteve uma qualidade. Então, acho que o principal, Eric Zanoni, é você conseguir também ter um processo de avaliação, né? É o tipo de alimento que você tem que comer, é o tipo é o tipo de monitorização que você vai fazer, né? E isso vai fazer com que você tenha essa possibilidade, né, de ter esse ganho fazendo booking. Mas pelo amor de Deus, não vai fazer booking do jeito que o pessoal faz, entre aspas, faz booking, né, por aí. Simplesmente coloca a caloria e manda tudo se lascar. Vamos para os superchats que já começaram. Música para dar maior ênfase nas pernas. Dividir o treino de pernas em 2 dias ou treinar a perna completa 2 vezes. Gustavo, aí assim, eu vou te falar o que é o meu treino agora, tá? Meu treino agora, o Belmiro, ele quebrou o meu treino de perna em 2 dias, até porque, cara,
não é uma coisa precisa falar, eu faço perna completa, você sempre treina perna completa. Né? Todos os exercícios que você faz para membros inferiores, eles solicitam quadríceps e posterior de coxa. Isso daí pode ficar sossegado que sempre vai acontecer. Não tem como você fazer um leg press decente sem você usar o isquiotibial. Não tem como você fazer um stiff sem você equilibrar o esforço usando um quadríceps. Né? Lembrando que o nome do stiff, né, a gente chama de stiff, mas é uma abreviação. Né? O nome dele é Stiffed Leg Deadlift. Né? Então, é o levantamento de peso morto, né, de perna esticada. A gente fala em inglês, parece que é um negócio mágico, né? E na verdade não, não é nada, é o nome daquilo, né? Então esse levantamento terra de perna esticada, né, ele vai acabar usando em algum grau, né, o seu quadríceps. Portanto, o que a gente fala, na verdade, Gustavo, é prioridade. Né? Então você vai ter um dia que a prioridade é a musculatura anterior da coxa, você vai ter um dia aquilo que é a prioridade, a musculatura posterior da coxa. Né? E é isso que vai fazer com que a gente tenha uma como é que fala? Uma possibilidade de inclusive aumentar o volume de treino, né? Porque supondo que você treine extremamente intenso, né? A perna num dia, faça aí uma média de umas 20 séries. Cara, para você fazer a mesma coisa, né? O que seria 20 séries? Só para a gente ter uma ideia, né? Seriam 4 exercícios, 5 séries cada um. É bastante coisa, não é pouca coisa, né? Se você for fazer isso 2 vezes por semana, muito provavelmente no segundo dia a coisa não vai ficar tão acessível assim, né? Agora, precisa ver sua condição atual, né? Sempre que a gente fala exercício, a gente pergunta, mas de onde você está partindo? Né? Essa é a pergunta importante. É isso que faz diferença. Aves mansas. Saudade já. Ontem fazendo leg press, bati o joelho na costela, doeu muito. Estou usando TENS e pomada anti-inflamatória. Na hora até alivia, mas volta. Só analgésico, em um caso assim, me ajudaria? Na verdade, sim. Né? Agora, precisa ver a força que você bateu essa costela. Né? Se você foi só uma contusão, uma batida, e aquilo, entre aspas, magoou o tecido, você pode ter feito uma coisa que chama de junção costocondral, quando a cartilagem da costela ela solta do que é a articulação da costela, né, própria, e em casos extremos, né, você pode ter tido uma fratura de costela, né? Lembra que o Renato Cariani, ele fez uma lesão de bíceps fazendo leg press porque ele foi apoiar de mau jeito o joelho descendo com o trem de carga, né? Com a plataforma. Então, a priori, se for uma lesão simples, analgésico deve resolver. Agora, precisa ver também o tipo de analgésico que você está usando e a dose que você está usando. Né? Tem alguns analgésicos que eu, por exemplo, eu não uso para contusão porque são analgésicos fracos. Né? Então, ibuprofeno, né? Para alguns tipos de lesão, paracetamol, né? Mas ibuprofeno, paracetamol são analgésicos muito fracos. Daí não vai conseguir nimesulida, né? Não vai conseguir te dar uma qualidade de analgesia boa. ASIS. Quanto tempo de cardio em qual velocidade para preservar a massa muscular e queimar a gordura? ASIS depende do seu condicionamento. Quanto mais condicionado você estiver, mais intenso você consegue fazer esse cardio e mais num cardio intenso você consegue preservar a sua musculatura. O que a gente fala? Que quando você calcula o que você vai fazer de cardio, você está olhando o seu físico a longo prazo. Então, como você quer estar daqui a um ano? Por quê? Quando você começa a fazer cardio, o teu físico ele dá uma, como o carioca gosta de falar, ele dá uma churriada, né? Ele dá uma judiadinha, né? Mas no longo prazo, no longo termo, se você continua mantendo aquele estímulo, o teu físico ele vai se ajustando, ele vai se adaptando, você vai ganhando capacidade física, inclusive é o que te permite ganhar mais capacidade física do que você tinha, né?
Isso é uma das coisas que explica, por exemplo, por que quem tem um bom condicionamento aeróbio fica menos quebrado no treino de musculação. Uma das razões de eu começar a fazer... Uma das razões de eu ter começado a fazer cardio, né? Tá sem áudio? Tá bom. Vamos resolver já. Pronto. Que coisa. E aí? Tirei aqui. O microfone ele parou de funcionar. Precisa ver se... Tirando o microfone ele volta, né? O microfone... Agora vamos ver se o do YouTube não decepciona. Então, quando eu comecei a fazer cardio, né, o que eu queria era melhorar o meu físico de uma forma crônica, né, de uma forma tardia. E aí foi o que eu consegui, foi o que me permitiu fazer alguns tipos de trabalho com o meu físico para ele ter uma progressão maior. Então, quando você fala de cardio, por exemplo, eu acho interessante que você tenha essa preocupação, porque se você fala, por exemplo, de uma preparação que você quer fazer, que você quer que seu físico ele fique extremamente especializado, não dá para fazer isso simplesmente treinando musculação, né? A menos que você tenha uma genética privilegiada, o que pode acontecer também, né? Mas não se mira nas pessoas que não fazem cardio e têm um físico excelente. Normalmente isso é uma exceção, não é uma regra, tá? E eu acho que você não deve ter essa preocupação, às vezes, de ficar olhando a sua qualidade muscular de uma forma sempre aguda, sabe? Porque toda modificação que a gente faz no treino, ela tem uma fase super aguda, que seu físico dá uma melhorada, e aí ele tem uma fase aguda, o seu físico ele dá uma piorada, e ele tem uma fase tardia onde seu físico estabiliza. O que é isso aqui? Que o seu físico estabiliza. E aí você começa a achar que seu físico ele está naquilo que a gente fala, né? Está num platô. Na verdade não, ele só está ganhando capacidade para ele conseguir evoluir mais ainda, né? Lembra que o que manda em tudo que a gente faz, na verdade, é a quantidade de trabalho que a gente consegue realizar, né? Olha como não é simples, né? Não é só uma quantidade de trabalho que você consegue realizar, na verdade, é a quantidade de trabalho que você consegue realizar dentro da perspectiva do que você consegue se recuperar. Então não adianta amanhã, né, que foi o que a gente falou no Deload, no podcast com o Belmiro, né? Não adianta a gente simplesmente... gato. Amanhã eu vou fazer 40 séries de treinamento, né? Isso não é assim, você tem que fazer uma progressão. Por isso que uma das coisas mais difíceis no treinamento, principalmente no treinamento de alto desempenho, né, é você fazer a progressão correta para você conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Luiz Rafael Silva, epicondilite no braço direito há quase um mês. O que fazer? Meu rendimento com treino de bíceps tem caído muito por conta disso. Devo parar de treinar até melhorar? Especialista, devo procurar. Você deve procurar um ortopedista, né, de preferência especialista em ombro e cotovelo, né, que é como se divide a especialidade. Mas tem especialista só de cotovelo também. Agora, você sabe onde é mais comum o erro na musculação e que leva a dor no cotovelo? Treino de costas, tá? Por quê? Na tentativa de você puxar o que são as barras, o que você acaba fazendo? Você acaba fazendo isso daqui. Você acaba querendo trazer a qualquer custo. E essa extensão do punho, dependendo da carga que você faz, coloca uma baita sobrecarga no seu epicôndilo lateral. E essa sobrecarga, que esse epicôndilo, ele não é feito para suportar isso, com a repetição, vai fazer com que você
desenvolve essa doença de tração, né? A gente chama as epicondilites, as tendinites, de doenças por tração, né? Então, se você está com alguma tendinite hoje, você tem que observar, né, que tipo de movimento que usa esse segmento, porque muito provavelmente o tipo de movimento ele não está legal, tá? Lembrando que o anti-inflamatório, ele trata a inflamação, mas ele não trata a lesão anatômica, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que você toma um anti-inflamatório, você diminui a resposta inflamatória, mas a lesão anatômica fica ali. E aí, quando você para de tomar esse anti-inflamatório, bumba, volta a doer de novo. Gente, quanta mensagem. Quero agradecer a mensagem de vocês. Pra gente é super importante, porque quanto mais vocês mandem mensagem, do que for, né, a gente aumenta nosso engajamento, né, e aí o pessoal consegue receber nosso material. Beijo para vocês. Muito obrigado por todas as mensagens. A galera não faz ideia disso, né? Milena, sopa de legumes para tomar na janta é bom? É bom, Milena, principalmente quando é feita com amor e carinho. É uma maravilha. Thaís Azevedo, que cuidados pessoais com autoimune ter no estilo de vida? Muito se fala de inflamação, autoimune. Autoimune, eu não estou entendendo direito, Thaís. Intolerância alimentares. Tenho Hashimoto e me preocupa a longo prazo qualidade de vida. Ah, legal. Então você fala de doenças autoimunes, né? Ou doenças inflamatórias autoimunes, né? Olha só. Você sabe que tem estudos ligando a tireoidite de Hashimoto com alteração de função intestinal, né? Então o que acontece? Você se alimenta mal, você faz uma alteração da sua microbiota, você começa a modificar o que é o conteúdo do seu tubo gástrico, né? Então seu intestino ele começa a ter uma modificação do conteúdo, tanto de bactéria quanto da forma que você absorve os nutrientes e descarta aquilo que não é nutriente. Isso modifica as células da parede do epitélio intestinal. Isso enfraquece uma coisa chamada tight junction. Imagina que uma célula, né, ela é grudada na outra aqui assim, tá? Só que se você for aumentando isso, você vai perceber que existe um espaço com uma ligação. Essa ligação é o que a gente chama de tight junction, né? E quando você tem uma situação inflamatória, o que acontece com essa tight junction? Que ela é quase como se fosse uma porteira para deixar passar coisa do intestino para o sangue. Ela faz isso. E aí você tem a passagem de determinadas substâncias, determinadas moléculas. Quando isso acontece, você tem uma resposta inflamatória para essa porcaria que passou no seu sangue. E essa resposta inflamatória, ela pode atacar algumas células de alguns tecidos mais suscetíveis. E a tireoide ela é muito suscetível, né? Ela é muito sujeita a esse tipo de resposta. E o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que prestar atenção que quando você tem uma alteração inflamatória, você pode ter todas alterações inflamatórias. Então, se você tem, Thaís, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto, você tem que começar a ficar atenta, né? Porque se você não cuidar da sua qualidade de vida como um todo, ou seja, atividade física, o tipo de alimentação, né? O que começa a acontecer é que você começa a ficar sujeito a ter outras doenças inflamatórias, né? Você começa a ter aumento de chances de ter psoríase, de ter síndrome do intestino do colo irritável, né? De ter inflamações de outras glândulas do seu corpo. Então, o Hashimoto ele é uma luzinha também, né? Apesar de ser uma doença, de ser uma inflamação, ele é uma luzinha de perigo, falando, tem alguma coisa na sua vida que não está bem adequada, tá? O Bruno tá rindo. Bruno, eu manjo dos Paranauê. No Rio de Janeiro é churriar, né? Você já deve ter visto muito cara churriado. Ai, ai. Ricardo Gemignani. Bom dia, mas VO2 é indicativo de saúde? Só quando você consegue fazer comparativos, Ricardo. O VO2 ele é um indicativo de capacidade de consumo máximo de oxigênio.
tá? Então, o grande problema disso é que muitas pessoas têm um ótimo VO2, mas nem sempre tem uma função cardíaca tão legal. Então, para que a gente usa VO2, por exemplo? Quando o paciente tem uma lesão cardíaca, né? A gente dosa o que é a melhora da função geral com a melhora do VO2, por exemplo, tá? Agora, isso não quer dizer que aquele coração ele esteja, entre aspas, cicatrizado. Ele pode simplesmente estar funcionando melhor, mas não necessariamente você tem, né, uma recuperação da lesão prévia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter o bom senso de explicar para as pessoas. Por quê? Porque, a priori, o VO2 é um exame de desempenho, né? Então, é isso que ele foi desenhado para fazer, né, o consumo de oxigênio. E que a gente usa na parte terapêutica, porque quem tem lesões cardiopulmonares tem, né, resultados de VO2 alterados. Mas principalmente dessas pessoas que têm esses tipos de situação, né, quando a gente coloca um tratamento, a gente percebe que eles têm a melhora acompanhada de uma melhora do VO2. Danilo Labros. Qual a diferença de TRT e anabolizante? Existe algo seguro que mantenha a testosterona dos 250 sem dar problema no coração? OBS, perdeu 23 quilos. Muito bom, Danilinho. Eu sabia que você ia me dar orgulho. Agora me dê mais orgulho e não devolva esses 23 quilos que você perdeu, que você conseguiu tirar, tá? Bom, a diferença é assim, terapia de reposição de testosterona, né? Então, supostamente você faz uma terapia de reposição de testosterona quando você tem uma deficiência na produção. Qual a deficiência, né, que você espera? Uma deficiência glandular, é quando o seu testículo não funciona. Isso acontece quando a gente está na senescência, né, geralmente depois dos 60 anos de idade, ou em algumas situações, né, na juventude, como alguns tipos de tumor, né, alguns tipos de condições endócrinas, né, doenças específicas onde você não tem a produção de testosterona. Então, TRT é quando você faz a reposição de testosterona, que supõe que você vai ficar nos níveis fisiológicos de testosterona. Então, entre 600 e 800 nanogramas por decilitro. É isso que a gente vai trabalhar numa TRT. Uma anabolização, normalmente você faz com esteroides anabolizantes, tá bom? Entenda o seguinte, testosterona, ela é um hormônio, só que ela tem uma capacidade anabolizante, mas ela é um hormônio. Quando o pessoal fala de oxandrolona, estanozolol, trembolona, esses não são hormônios, eles são esteroides anabolizantes, tá? Eu gosto da terminologia correta. A diferença de um hormônio e de um esteroide anabolizante é que um hormônio é o que seu corpo produz. Um esteroide anabolizante é o que é construído pela indústria farmacêutica para ter um efeito farmacológico, né? Quem fala muito bem isso é o Gabriel Kaminski e o Adam Abbas, né? Aí ele te ensina inclusive a diferença, né, do que é um hormônio isomolecular, que o pessoal chama de bioidêntico, um hormônio sintético e um esteroide anabolizante. Então todas essas coisas são diferentes, né? Anabolização com a testosterona, então, não é uma coisa muito sábia de fazer, por quê? Vamos falar que os efeitos que você gostaria de anabolismo, a gente chama de efeitos anabólicos, tá bom? E vamos falar que o colateral é o efeito androgênico. A queda de cabelo, a alteração de pilificação, alteração na libido, alteração na função cardíaca, tudo isso. Vamos chamar de efeitos androgênicos, tá? A testosterona, ela tem uma razão de 1 para 1. Para tudo que você tiver de anabólico, você vai ter de androgênico. Para tudo que você vai ter no sentido daquilo que você quer de anabolismo, você vai ter um efeito colateral. Isso quer dizer que quando você começa a aumentar a dose da testosterona, você vai fazendo uma curva de perda de performance. Quem estudou isso foi um cara chamado André Chernov, em 2007. E o que ele mostrou? Que a melhor função daquilo que é o nosso nível de testosterona é mais ou menos entre 600 e 800, 840 nanogramas por decilitro. Quando você começa a chegar no limite superior fisiológico, no caso dos 940,
o que começa a acontecer? Você começa a ter, mesmo quando é fisiológico, né, e tem gente que produz essa quantidade de testosterona, não é uma coisa comum, mas, né, é uma coisa que existe, né? Você tem outras compensações, né, quando é fisiológico. Agora, quando é farmacológico, aí a coisa é um pouquinho diferente, né? E essa questão do coração é uma coisa que a gente tem que analisar com muito cuidado, porque você tem que entender que isso acontece, né, numa escala em que existe uma série de coisas que a gente faz que faz um dano muito semelhante, né? Ou às vezes até pior, né? Mas quando você tem, né, o cuidado, né, e aí vem a questão do acompanhamento. O pessoal fala assim, mas se eu fizer com acompanhamento, né, diminui o risco. Então, se você aceitar que o acompanhamento, ele controle os seus níveis de testosterona. Então, quando eu tenho um paciente que faz TRT, né, já que tem uma idade, que não produz mesmo testosterona, né, e que ele passa comigo para acompanhar esse TRT, né, o que é o objetivo do acompanhamento? É que eu controle o que são as doses de medicação para que ele permaneça sempre no nível fisiológico, no nível normal, né? Não é que você vai passar no médico, ele vai te benzer e tá tudo bem, você pode tomar o que você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser, né? Por isso que, por exemplo, Decdorabolin não é reposição hormonal, oxandrolona não é reposição hormonal, né? Então tem um monte de gente que começou a usar implante, né? Implante, por exemplo, de oxandrolona. Mas eu faço uma reposição hormonal. Não, não é. Você está fazendo um processo de anabolização. E não de uma forma muito legal, tá? Hugo Procópio, obrigado. Felipe Souza, mãos muito geladas somente em treinos de hipertrofia desde o início do treino. O que pode ser? Primeira hipótese, hipoglicemia, Felipe. Né? Como o treino de hipertrofia ele é um treino que demanda um aporte energético, né? Demanda um aporte energético mais adequado, né? Mais alto, né? Você pode ter isso, Felipe. Então tem que ficar de olho na tua alimentação. Galera do Instagram que tá tendo dificuldade aí para assistir, vai pro YouTube, né? A galera do YouTube normalmente aproveita mais, ou tem uma qualidade um pouco melhor do vídeo, tá? Daniel Júnior, esposa parou anticoncepcional pós minha vasectomia, tá? Com efeito colateral, muita coisa na pele, espinha. Qual profissional procurar e quais os caminhos para melhora? Bom, acho que você tem que, na verdade, procurar dois profissionais. Um dermatologista para cuidar da parte de pele, né? E um ginecologista endócrino ou um endocrinologista, né? As duas coisas, né? Talvez nesse caso um ginecologista, né? Mas que trabalhe de preferência com essa parte endocrinológica maior, porque é a maior complicação, né? O que ela está tendo, né? Vocês não estão grávidos, vocês não vão ter filho, então eu acho que é essa ordem, né? Porque um vai tratar da pele, né, e o outro vai tratar daquilo que está causando esse flare, né, de acne por conta disso. O Hugo é um paciente falciforme e gostaria de iniciar musculação. É indicado? Pessoal, o Hugo está perguntando isso porque o paciente que tem anemia falciforme ele tem muita lesão articular, né? Então a gente tem uns casos graves de perda de função articular por conta de crises de falcização. O que manda nisso, Hugo, é que intensidade que você vai treinar, né? Então, uma das coisas que é importante a gente ajustar é justamente a intensidade que a gente vai treinar para que você não crie aumentos abruptos de capacidade física que, inclusive, podem, né, deflagrar crises de falcização, né? E essa questão da deflagração da crise é muito importante. Existe uma série de coisas que faz com que isso aconteça, queda brusca de temperatura, estresse. Precisa descobrir em você aquilo que faz você ter crises, né, se essas crises estão controladas. E sim, é importante que você faça atividade física, com certeza. Eric Farias, olha que interessante essa pergunta. CrossFit é considerado um tipo de funcional? Eric, todo exercício com sobrecarga é funcional. É que o nome funcional
ele foi uma coisa meio que utilizada como se fosse para um exercício sem especificidade, tá? Ah, eu quero treinar o corpo inteiro, então eu faço funcional. Mas o fato é que todo exercício de sobrecarga é funcional. A diferença é que quando você tem um CrossFit, por exemplo, você tem um trabalho funcional, né, que acaba sendo mais intenso. Então você mistura levantamento de peso, né, você mistura exercícios de endurance, né, e eu gosto muito do CrossFit para isso. Né. Se eu nunca tivesse treinado na vida e fosse começar um esporte hoje, sem dúvida nenhuma eu faria CrossFit. É o que ia me dar resultado mais rápido. Né. O resultado da musculação, ele demora 3,5 a 5 anos, né, para você olhar e teu físico tá bem legal mesmo, né? E o resultado do CrossFit às vezes vem em semanas, né? Nerd Malta. Estou com 108 quilos e 1,76 m de altura, iniciando meus treinos. Estava parado há um bom tempo. Que dicas você teria de treino e suplementação? É muito geral, né, Nerd Malta? Não tá peso e altura e resolve minha vida. Não é bem assim. Eu acho que o que eu falaria para você é, suplementação faz uma coisa, toma creatina. Não inventa de tomar outras coisas por enquanto, porque a gente não tem dado nenhum sobre sua alimentação. Né? Ah, toma whey. Não, whey não é uma coisa mágica, né? Que não é uma coisa mágica que vai fazer você ter resultado, né? Apesar de que é interessante, né, você usar uns 30 graminhas de whey protein em água lá 1 hora mais ou menos antes do treino, que vai proteger a sua musculatura e vai fazer você conseguir melhorar o que é a sua função muscular, tá? A creatina, e aí a gente tem que ver características do seu treino, né? Mais do que qualquer outra coisa. Quantas séries você está fazendo, quanto tempo você está demorando para fazer isso, qual que é o seu intervalo. Cláudia, minha filha está com a coluna torta. Devo ir onde? Você tem que procurar um ortopedista ou um neurocirurgião. Né? Coluna torta, eu suponho que na verdade ela tem uma coisa chamada escoliose. Né? Então precisa ver se é cirúrgico ou se não é cirúrgico. Né? E aí você tem que procurar um neurocirurgião ou um ortopedista. Mayra Severiano, dá para ter o corpo de um atleta wellness sem anabolizante? Não quero hormônio, pois acho que não quero queda de cabelo. Sábio, Mayara, é assim. Você sabe que para você chegar no corpo de um atleta wellness, dependendo do seu corpo, dependendo do atleta que você se mira, nem com anabolizante. Né? Essa é a verdade. Agora, se você falar para mim, dá para fazer um trabalho muscular que lembre o físico de um atleta? Dá, isso dá, tá? O que a gente tem de muita dificuldade de entender, né, e que aí causa toda essa polêmica em relação ao uso de esteroide, uso de ou não, é que depende do físico que a gente tem. Tem gente que não tem um físico que é um físico que vai ter aquela exuberância, né, de um físico de um atleta. Né? Você pega, por exemplo, quando o Ramon ele começou a treinar, né, ou quando ele chegou aqui, né, eu uso ele de referência porque ele é um cara que treinava calistenia, né? Ele tinha uma genética favorável, tinha um desenho de físico bonito. Né? Vamos falar de gente, né, por exemplo, beleza, né? Tem gente que é bonita acordando, tem gente que é arrumada, você fala, é meio estranho, né? Tem gente que nasce Ferrari, tem gente que nasce Renault Clio, né? E isso é a parte difícil, né? Precisa ver aonde que cada um de nós ele tá, né? Eu não nasci, eu tenho algumas coisas genéticas positivas, né? Eu trabalhei em cima disso que eu tenho positivo e eu consigo ter um nível de resultado. Mas eu
fazendo uma carreira, né, de fisiculturista profissional, usando esteroide, não sei se isso ia ser suficiente, por exemplo, para me conseguir disputar um Mister Olímpia, disputar um Arnold Classics. Tá? Então, a gente tem que ver muito o que é o que é a capacidade de cada um. Apesar de eu ter uma boa genética, né, e apesar de eu conseguir, por exemplo, mudar isso, se eu fizesse um uso de esteroide contínuo, né, não, aqui, aonde ia chegar? Né? Ia chegar no Jay Cutler? Não, não ia. Né? O Jay Cutler é o Jay Cutler. Né? Eu ia chegar no melhor para aquilo que é o meu físico. Né? No seu caso, a gente tem que ver o seu físico como que ele está hoje. Né? Ver qual é o seu percentual de gordura, ver a relação entre os seus segmentos, né? Ver a relação daquilo que é o seu... como que fala? A harmonia do seu físico no geral, para a gente observar, né, onde que a gente teria que trabalhar mais. Mas ficar igual uma wellness, você não vai ficar. Né? Principalmente se a gente supor o uso de medicação ou o uso de qualquer outro recurso que possa ser feito. Né? E principalmente dependendo de quem você se mira. Né? Uma história engraçada nisso. Né? Eu atendia com o Rodolfo Pérez no consultório, e aí um dia o Rodolfo estava me contando, ele falou, cara, eu tive uma das consultas mais difíceis da minha vida. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, estava atendendo um sujeito que ficou rico, falou que vai parar de trabalhar e que ele quer se dedicar agora ao fisiculturismo. E falou, um sujeito normal, até um pouco mais gordinho e tal. E aí o Rodolfo falou assim, você vai se dedicar ao fisiculturismo? Tem alguém que te inspira? Ele falou, não, na verdade eu quero fazer um trabalho para ficar igual aquele loirinho. Né? Aí o Rodolfo, loirinho? Qual loirinho? É, aquele loirinho que ganhou aquele campeonato. O Rodolfo tá inespecífico ainda. Que loirinho, né? Que campeonato. E aí o cara pega esse aqui, saca o telefone e mostra pra ele uma foto do Jay Cutler. E aí pro Rodolfo explicar pra ele, né? Olha, não é bem assim, né? Então, tem muito disso, né? Tem muito do quanto você, aonde você se mira, né? E onde você tá. Cristiano Modena, existe uma maneira natural de se lidar efetivamente com sinusite e rinite? Existe algum antialérgico que não prejudica tanto o desempenho? Obrigado e que Deus abençoe o senhor. Amém, Cristiano. E tudo de bom. Cara, toda medicação, né, ela tem um efeito colateral. Se você precisa de tratamento, o que a gente tem que ver? Se o efeito colateral ele é mais ameno do que o ele é mais ameno do que o problema que você está sentindo. Né? Então, é complicado você fazer essa avaliação, porque também tem uma diferença entre indivíduos. Né? Tem gente que está bem com esse medicamento X, outras pessoas têm o mesmo problema, mas estão bem melhor o medicamento Y. Né? A melhor situação, na verdade, Cristiano, é fazer isso junto com o otorrino, né, cara? Ou com um alergologista, né, que também é uma opção. Gustavo Castro, bom dia. Sofro desde a adolescência de síndrome de Osgood-Schlatter. Devo me preocupar com quais exercícios no leg day? Faixa elástica ajuda? Gustavo, cara, se você... Bom, parece que já passou aqui da adolescência, né? Então, teoricamente, Osgood-Schlatter não deveria ser um problema para você. Né? Síndrome de Osgood-Schlatter, pessoal, é uma síndrome, é uma tendinite de tração. Né? Você cria uma supertração do tendão patelar e você começa a ter uma deformidade num negócio chamado tuberosidade anterior da tíbia. É aquele joelho bicudo. Tá? Muita molecada que joga futebol, você olha, tem um joelho bicudo. Isso provavelmente é um Osgood-Schlatter. Né? O problema, Gustavo, é que como é uma doença de tração, quanto mais tração você colocar, mais você vai estimular para que isso aconteça. Né? Então, tem esse grande problema. E quando você fala assim de faixa elástica, né, o que a faixa elástica vai fazer para você? Fazer você aguentar mais tração ainda? Né? Será que você não está colocando gasolina na fogueira? Né? Isso é o complicado.
Gustavo, sabe o que eu estava pensando aqui? Pode ser que você tenha uma tendinite patelar, sabe? E que confunde com as Guttschlatter de sintoma. E aí, o que é muito bom para tratar isso é força excêntrica. Então seria legal a gente fazer um ajuste nisso. Erlândia. Música, meu marido está usando esteroide há mais ou menos 3 meses. Decadurabolin 200 mg, testosterona 250 mg e a pressão começou a dar uma subida, essa semana está 15/7. Parar com esteroides de vez? Erlândia, procura um médico, tá? Não faz a coisa na orelhada. Ele já fez errado de começar na orelhada. Agora, sim, se está dando alteração na pressão, né, o grande problema é que você tem causas que são fisiológicas, que alteram a pressão, e você tem causas anatômicas que alteram a pressão. A gente tem que descobrir qual que é. Né? Causa fisiológica é você fica hiperinsulinêmico, isso vai fazer com que você tenha mais retenção de líquido, isso pode causar uma hipertensão arterial transitória. Agora, o maior problema é que quando você tem uma alteração, por exemplo, de músculo, você pode ter uma alteração de átrio e ventrículo, né, no coração. E normalmente, quando tem uma alteração de pressão arterial, você acaba tendo pelo menos uma alteração de átrio. Tá? Quando isso acontece, né, no uso do esteroide é muito comum você ter disfunções diastólicas. Né? E quando fica crônico, você começa a ter disfunção sistólica. Como é agudo, você está falando 3 meses, então eu procurei uma disfunção diastólica, que é uma coisa simples, mas ele tem que ir no médico, ele tem que fazer exame cardíaco, ele tem que fazer ele tem que fazer teste cardiopulmonar, ele tem que fazer a triagem inteira. Porque se ele começou a tomar esteroide e deu hipertensão, é que deu bem ruim. Deu bem ruim mesmo. O pessoal olha a pressão como se fosse uma coisa simples. Cara, a pressão é um negócio muito complicado. E se você alterou a pressão arterial, você vai alterar a função cardíaca, tá? Em um determinado momento, essa função cardíaca, ela é só a parte funcional, ela não é a parte anatômica, né? É só como o coração funciona. Se você deixar mais tempo, começa a acontecer, a parte anatômica começa a alterar. E se alterar a parte anatômica, aí vai dar problema. Maurício MM, perdi 70 quilos seguindo seus conselhos e conto minha jornada no meu perfil. Então, pessoal, vamos dar uma olhada lá no Maurício MM, né? Ver o que foi as experiências dele. Pode ser útil para vocês. Fabiana Rosa, fiz implante do chip de gestrinona para alívio das dores de endometriose. Vou ter os efeitos colaterais. M, e quais são? Fabiana, não dá para saber isso, tá? Primeiro porque eu não sei a dose de gestrinona que você implantou. Segundo, eu não sei como é que estavam seus exames de sangue. E terceiro, eu nem sei se você tem endometriose. Sabe por quê? Porque não é porque você tem o diagnóstico de um médico que realmente aquele diagnóstico conta. Não estou falando isso para vocês discutirem, né, duvidar dos seus médicos, mas quem me garante que esse diagnóstico é acurado? Você vai me desculpar a sinceridade, mas eu só acredito no meu diagnóstico. De qualquer médico eu checo antes de seguir à frente. Sabe por quê? Porque quando o paciente ele senta na minha cadeira, a responsabilidade é minha. Ah, mas eu tô vendo fulano tratando tal coisa. Tá bom, eu vou investigar tudo de novo. Uai. Cara, é muita responsabilidade você aceitar de uma pessoa aquilo que ela, teoricamente, tá falando que ela tem, né? E seguir tratando assim. Então, eu não tenho base para te falar, né, se vai dar efeito colateral ou não. Mas quais são os efeitos colaterais mais comuns da gestrinona? Retenção de líquido, diminuição do tônus muscular no quadril e na coxa, diminuição de gordura nessa região, mas às custas de você ter uma piora na musculatura, ganho de músculo no tronco, né? Aumento da robustez, acne nas costas, acne no rosto, avanço da linha capilar, aumento do ângulo da mandíbula, proeminência do queixo aumentada, aumento do comprimento do nariz, da orelha. Isso são efeitos colaterais que são comuns a qualquer esteroide anabolizante que se use, né? E que a gestrinona está inclusa, né? Então, na dúvida, né,
procura um outro médico para ter uma segunda opinião. Né? Eu conheço muitos médicos que são extremamente hábeis para fazer essa questão de implante hormonal. E conheço milhares que não são. Né? Lembrando que eu tenho um viés importante, eu trabalho num consultório que é um consultório de mau resultado, é um consultório de complicação. Né? Praticamente todos os meus pacientes são pacientes de complicação. Eles fizeram algum uso de hormônio ou de esteroide e, então, se você notou que seu tronco aumentou, Fabiana, significa que sua silhueta já está fazendo assim. Então, precisa olhar no seu físico se isso está de acordo com você. Né? Mas, como eu estava te falando, eu sou de um consultório, meu consultório é um consultório de complicação. Né? Eu trato pessoas que querem ganhar massa muscular, perder gordura, mas chegaram toda arrebentada de esteroide. Fernando Salisete, o que você acha de estímulo gonadal para baixa de testo, injeção de HCG? Fernando, para fazer na orelhada eu acho complicado. Por quê? Quando você usa o HCG, você estimula o testículo, só que você pode causar um bloqueio hipotálamo hipofisário. Tá? O HCG ele tem uma função que é muito mais parecida do FSH. Lembra que você tem FSH-LH que estimula um testículo a produzir testosterona e produzir espermatozoides. O FSH estimula mais estroma, né, ele vai estimular a produção de espermatozoide. O LH estimula mais célula de Sertoli célula de Leydig e vai estimular, produzir mais testosterona. Né? E quando você tem essa substituição do FSH e do LH, né, não é incomum que você tenha uma piora na função hipotálamo hipofisária, tá? Então, aí tem que ficar muito atento. Reinaldo Deltrejo, obrigado, bom dia. Ai, ai. Vamos ver aqui uma. Viviane Cabral. Testosterona baixa, 12.2, mulher 36 anos, outros exames ok, não estou tomando anticoncepcional. Existe uma outra opção para aumentar a testosterona sem tomar hormônio? Viviane, a gente não costuma dosar testosterona em mulher. A gente dosa o estradiol. Por quê? Porque o seu estradiol estiver bom, a testosterona dá boa. Tá? Não existe esse diagnóstico de testosterona baixa em mulher. Tá? É uma coisa que a gente não fala sem olhar o seu ovário por completo. Ovário é estradiol, progesterona e testosterona. Tá? Não existe falar de um hormônio na mulher sem você falar de todos. Então, se os outros estão ok, se o teu estradiol está ok, não mexa na sua testosterona. Você vai fazer uma cagada gigantesca, coração. Grande. Gui Barbosa. Como você não fica assado andando de bicicleta? Cara, essa é uma grande pergunta. Tá? Você sabe que teve uma época que eu odiava correr porque eu ficava assado, né? E... Não, é verdade, eu tenho que treinar, cara. Eu tô 53 minutos aqui, tem que rolar. Mas no exército, por exemplo, que eu corria todo dia com o Coronel Gueiros, né? Eu aprendi depois de um tempo, né, que tinha que usar aquelas bermudas ciclista. Agora, puta, imagina usar bermuda ciclista por baixo de shorts, cara. Meu Deus do céu. Tá louco. Hoje, eu te falo hoje, né? Não é por acaso, né? Por acaso, eu tô te perguntando, tô te respondendo. Eu tô usando uma cueca da Insider que ela desliza. Então, as minhas coxinhas, né, elas ficam ralando, mas a cueca para, né? E você fala assim, mas qualquer cueca boxer funciona assim? Não, né? Porque, assim, se você vai pegar uma cueca do material que não aguenta muito treino, né, tipo algodão, alguma coisa assim, né, você acaba tendo suor, fica cheiro, né, e puta, cheiro de saco azedo, né, tenha santa paciência, né, aquele requeijão do dia, ser humano é ser humano, né, meu, se você não cuidar, as coisas acontecem igual para todo mundo,
né? E... ai, ai, ai. A vida é a vida, né? Mas eu uso isso. Eu tenho umas cuecas da Insider que elas são longas, então elas não deixam ralar meu adutor, né? Porque, porra, irmão, é duro, viu? É bem duro. Fica a dica aí pra você, ô Gui. Vocês vêm de camiseta, mas você fala assim, cara, o cara gosta da cueca. Quem tem saco me entende, irmão. Aí as mulheres vão começar a se ralar, vão começar a comprar cueca. O que tá acontecendo aqui? Que essa menina comprou uma cueca, velho? Como assim? É pro seu namorado? Não, não, é pra mim mesmo. Hã? Ai, ai. Ai, Jesus amado. O pior é que pra elas vai ficar uma sobrinha na frente, né? Pode ser que fique confortável. Tá aí, nova moda, mulher usando cueca. Muito bom. Onde você viu isso? Ah, eu assisto o Paulo Musi de manhã. Bru, eu vou responder essas três aqui. Mayara, diagnosticada com metaplasia colunar do esôfago iniciando porque não posso tomar Ozempic. Porque se você tiver metaplasia colunar do esôfago e você tomar Ozempic, você aumenta o refluxo, você faz um esôfago de barreira e você pode ter um câncer de esôfago. Então, não pode ir nem fudendo. Sou mesomorfa que treinou por 10 anos e relaxou por depressão engordando 15 quilos. Quero Ozempic para dar um gás. Ah, vai acontecer o contrário. O Ozempic vai te deixar morta, estatelada no chão, você não vai conseguir se mexer. E o chance de você fazer um câncer de esôfago é grande. Você tem que fazer, Mayara, você tem que procurar uma boa nutricionista que vai trabalhar com a parte comportamental da sua alimentação, porque a sua alimentação é completamente comportamental. Se você falar que você teve depressão, né, você não está comendo porque você tem fome, você está comendo porque você tem ansiedade, porque você tem mal-estar, que você tem alterações do seu comportamento que fazem com que você vá buscar recompensa na comida. Não faça isso, você vai se dar muito mal, né? E mirar no físico de uma wellness não é a atitude mais sábia, né? Você tem que ter, e não é uma atitude sábia por quê? Porque quando você mira no físico de uma wellness e olha para o seu e você não está do jeito que você gostaria, você vai ficar se desistindo. Aí desiste, desiste, desiste. Reinaldo Deltrejo está aqui. Obrigado por me dar vidas. Tenho 126 quilos e faço academia há 2 meses. 2 pinos de joelho e artrose do cotovelo. Qual exercício devo evitar? Sinto dores no agachamento isométrico. Reinaldo, você deve evitar os exercícios que você não está pronto para fazer. Né? Se agachar com 126 quilos, né, de peso corporal não é uma coisa simples. Então, eu te falaria para você se concentrar em fazer muito bem aquilo que você consegue fazer bem. Pessoal do Instagram, vai acabar o tempo da live. Né? O Instagram está me dando 1 minuto e 28. Se vocês quiserem continuar ouvindo, é só seguir no YouTube, canal Paulo Musi. Né? Entra lá, deixa seu comentário. Mesmo a zoeira, mesmo cara, toda besteira tem sua utilidade. Né? É muito bom. Né? Então, quando o pessoal põe besteira assim é bom, aumenta meu engajamento. Eu tenho que falar a verdade, então eu sou grato. Muito obrigado, tá? Então daqui um minutinho termina. Se vocês quiserem, bora lá pro YouTube. Né? Mas lá no YouTube eu também tenho umas ninjas que cuidam de mim, tipo Camila Leão, Bruno Leitão, né? Aquelas. Como é que chama? Do Kill Bill. O Kill Bill tinha aquelas mulher assassina lá que metia espadada nos outros, era massa isso. Mas então, Reinaldo, se concentra naquilo que você faz bem para fazer isso melhor. Né? E aí você passa a fazer. Você passa a vencer desafios onde realizar determinados exercícios também seja um desafio. Uma das coisas importantes. Se você tem artrose do cotovelo, te aconselho não fazer tríceps testa, tá? Porque o tríceps testa para machucar o cotovelo, ele é impressionante mesmo. É uma coisa que realmente é complicado, então não recomendo que você realize. Certo? É isso aí.
Exercise ring closed. Batemos 1 hora de exercício. Maravilha. Preciso ir fazer minha musculaçãozinha também, senão eu vou atrasar para o consultório. Tá? Sandra Turcato. Obrigado, Sandra. Sandro, perdão. Obrigado, Sandro. Bom dia para você. Resumo de hoje. Então, mulheres usem cueca da Insider. Segundo, obrigado pelos comentários. Obrigado, Diogo César. Obrigado, você aumentou meu engajamento agora, tá vendo? Assiste o Flow de ontem, tem um conceito que... De ontem não, o Flow de antes de ontem. Tava eu e meu pai. Tem um conceito que é o... É ruim ouvir isso, né? Mas é o idiota da aldeia, né? É o cara que é o manipulado, né? E ele é sempre útil, né? Alguma utilidade tem. Pedro Silveira, costumo treinar 2 horas, mais de 2 horas. O que comer durante o treino para evitar catabolização? Nada, jamais. Quando você está treinando, você tem que treinar, você tem que comer. Se você tem que comer durante o treino, é que você está comendo muito errado fora dele, tá? Então vamos combinar que você vai ajustar a sua dieta, tá bom? Gente, é isso. Preciso ir, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, os que são de Deus. Né? Que estejam protegidos. Que vocês tenham uma ótima quinta-feira, que é quase sexta, tá? E a gente se vê amanhã. Beijo. Até.